Cristãos precisam acordar para o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ela, Fé e Tulipas, tem uma mensagem sobre Kamala Harris. Simbora. A situação política nos Estados Unidos está muito triste. Terrível, Coisas que pessoas jamais que imaginariam ver estão acontecendo e sendo celebrados. Coisas terríveis. Isso tudo é um alerta para cristãos brasileiros Alerta. de algo muito ruim que pode estar vindo aí. Para dar o contexto, como talvez você já saiba, o sistema americano funciona com 2 partidos principais. Então lá... A maior democracia do mundo tem quantos partidos? Só 2. Minha nossa, nossa, nossa! Muito democrático. Atualmente estão tendo os partidos democrata, que é o Ah, peraí. Mas nos Estados Unidos, quem leva mais voto vira o presidente? Não. Que grande democracia, né? partido dos esquerdistas e o partido republicano, que é marcado por conservadores de direita. O Partido Democrata Esquerdista sempre empurrou políticas a favor do aborto e sempre políticas muito radicais. Radical. E com ela, várias ideologias. Ih, só tem ideologia se for de esquerda, né? De direita não existe, né? Especialmente a Kamala Harris e o John Walsh, que são os candidatos da vez, defendem o aborto até mesmo ao ponto do nascimento. E Oxi. Ao ponto do nascimento. Oxi. segundo pra gente parar e refletir sobre isso. Quão horrendo. Um bebezinho completamente pronto que sobreviveria Bebezinho. tranquilamente do lado de fora da barriga da sua mãe. Sobreviveria tranquilamente. Com quem? Com quem? Assim, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Eu acho muito engraçado. Curioso, na verdade. É curioso. Porque, assim, é sempre uma super proteção com o bebê enquanto ele tá dentro da barriga. Depois que ele sai, se vira aí. Faz o quê? Ah, põe pra adotar. Mas como é que funciona o sistema de adoção? Funciona? Mais ou menos, mas põe pra adotar. E se a gente fizesse renda mínima, sabe? Bolsa familiar. Ah, não pode. Tem que ensinar o peixe a... Como é que é? Tem que ensinar a pescar o peixe. Né? Não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Vocês entendem? Que é tipo assim, ó. Enquanto tá na barriga, enquanto ele é só o metafórico, tá ligado? De certo modo. Que lindo. Vamos proteger depois que sai. Ah, se fode aí. Se for preto, então... Ih, crime. Ser abortado. E ainda ter políticos que defendam isso. Mas o ponto que eu queria O chat nasceu anunciando a OLX. Lá, não pode, pô. Lá é eBay. O nome lá é eBay. trazer pra hoje. Na convenção que aconteceu recentemente, eles não esconderam nada. Foi tipo uma conferência onde várias pessoas públicas e vários políticos do partido dão vários discursos e depois dão palco ao candidato à presidência. E do lado de fora do estádio, onde estava sendo essa convenção, esse congresso, tinha um trailer, uma van, que com a anuência do partido estavam oferecendo abortos e vasectomias gratuitas. Uma van da maior rede de clínicas de aborto dos Estados Unidos, a Planned Parenthood. Mas não para aí. Como é que é? Seguro com saúde, né? Crime. Aí eu te pergunto, ô Fé e Tulipas, o que a legislação americana fala sobre isso? É porque assim, eu não sei se vocês estão ligados, mas ela está tentando transpor a nossa percepção sobre isso, porque no Brasil é crime, não é desse jeito, em relação a outro país. Os Estados Unidos, delícia que ela sempre puxa o saco, né? Olha que doideira. Além disso, eles ainda colocaram um DIU inflável de 6 metros de altura e ainda tinha um grupo de mulheres desfilando fantasiadas de pílulas de aborto. O que ela não te fala é que existem alguns estados americanos, eu não sei se isso ainda rola, vocês que moram nos Estados Unidos me falam, tá? Que existem clínicas populares de aborto que elas até fazem o aborto, mas quando fazem, ela também faz a vasectomia feminina, ela também faz a laqueadura. Então, tipo assim, quer fazer aborto, mas de brinde vem a laqueadura. Então, tipo assim, não quer ter esse filho, não vai ter esse e mais nenhum outro. Tá ligado? Então, ela tá te falando isso? Não tá, né? Isso apenas prova que descrentes esquerdistas não querem mais oferecer um discurso polido. Eles estão cada vez mais colocando pra fora a rebeldia contra Deus. E como a Bíblia nos mostra, isso traz o juízo de Deus. Em Jeremias 19 mostra isso sobre como estavam tendo sangue de bebês inocentes sendo derramados. E ainda Provérbios 6:17 nos diz que Deus odeia as mãos que derramam sangue
inocente. E lá em Gênesis, fala que Deus ficou um dia puto que ele mandou matar todos os filhos primogênitos do Egito. Você tá se ligando, Everton Feito mandou Lipas? R$5. Oi. Choco, aqui no até o 3º mês de gestação o médico pergunta para a mãe se ela está feliz com a gravidez, se ela quer fazer um aborto ou não. Interessante aí, ó. No Reino Unido, hein? Interessante. O povo de Israel sofreu o juízo de Deus, sendo levado por 70 anos como cativos, prisioneiros, na terra da Babilônia. E isso por quê? Por Se quê? rebelaram contra Deus a tal ponto de sacrificarem os seus filhos a Baal, um falso deus. E já a gente vai Mas não é a mesma coisa, né, Feito Lipas? Vamos fazer uma análise correta aqui, né? As pessoas não estão pegando o bebê e sacrificando pra um deus antigo. Estão fazendo isso? ver como que isso tudo tá relacionado com a blasfêmia que aconteceu nas Olimpíadas de 2024. E Olimpíadas? Negócio de Olimpíada aí é perigoso. Mas antes, nós precisamos reconhecer que, infelizmente, toda essa realidade é o caminho que não está longe Estão usando como adoçante de Pepsi. Ô, assunto sério aí. de acontecer no Brasil. Como assim? Graças a Deus, o aborto sob demanda não é legalizado no Brasil. Sob demanda? Você pede no aplicativo? Mas os grupos de esquerda usam as mesmas estratégias que os Estados Unidos para tentar legalizar. 20 anos Qual a atrás estratégia? e até mais nos Pedir mudança legislativa? Pedir no Supremo? Estados Unidos, os democratas defendiam aquilo que eles chamavam de aborto seguro, legalizado e raro. E quando eles alcançaram, eles mudaram o discurso. Hoje, eles sabem e reconhecem que o bebê no ventre é uma vida, é uma pessoa. Mas eles querem acabar com essa vida para não causar incômodo ou inconveniência. Sabe o que é curioso de novo? É que ela está falando do país que tem pena de morte. Um país onde, mediante a acusação de um crime... E por que eu tô falando mediante a acusação? Porque o que já teve de gente que morreu injustamente nos Estados Unidos não é brincadeira com pena de morte, né? Então é um país que as pessoas escolhem, ó, esse cara aqui que a gente julgou aqui segundo os nossos critérios, ele deve morrer. De que Fui de jeito? Olavo mandou R$5. A Oi. Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante. Xiii, é por isso que eu só tomo coca. Esse cara aqui, a gente decidiu que ele vai morrer. Como? Aí, historicamente, com cadeira elétrica. Olha só, vamos te amarrar numa cadeira, vamos te dar choque até tu morrer. Aí depois, pegou mal, né? Vamos fazer agora como? Mais ainda no passado, enforcamento público, né? Vamos enforcar publicamente? Esse povo aí de Deus. Aí, passado algum tempo, não, injeção letal. E se a gente der uma injeção que o cara vai dar um piripaque do negócio? Você tá ligado? Esse país gostoso que ela tá falando aí. Ai, meu Deus, né? A mulher. Veja como que essa é uma mentalidade triste e vergonhosa. Matar uma pessoa para não causar incômodo. Exato, é exatamente isso que acontece nos Estados Unidos, tá? E acontece no Brasil também, quando as pessoas são sumariamente julgadas pelas forças de segurança, sem ter direito a um julgamento justo. Mas lá no país mais gostoso do mundo, aí nos Estados Unidos, acontece isso com adulto. Você chama de quê? Todo esse discurso começa trazendo casos raros. Boa, comentário aqui do Bruno aqui, ó. País que separa crianças de sua família na fronteira por ser imigrante. Exatamente. Filhos para um lado, pais para o outro. Tchau, obrigado. Depois começa a falar Presos em jaulas igual animais. sobre o perigo de abortos ilegais, para depois acabar com todos os limites e defender até mesmo ao ponto do nascimento e algumas vezes até depois do bebê ter nascido. E ainda, sabe o que vem depois? O que vem depois? Perseguição àqueles que defendem a vida. Perseguidos. Como é que é essa perseguição? Recebeu um dislike no Instagram? Recebeu uma DM falando alguma coisa no Instagram? Essa é a perseguição? Na Inglaterra, uma mulher foi detida por orar em silêncio do outro lado da rua. Que orar em silêncio? Olha o jornal aqui, ó, Fox News. A Fox News, pra quem você não sabe, é a Jovem Pan. Porque, na verdade, o que acontece nos Estados Unidos, e também já acontece no Brasil, tá vendo aquela clínica ali que faz aborto seguro, piriri-poró? Vamos montar uma... Como é que é a palavra? Uma galera vai ficar na porta, então todo mundo que chega lá
tem gente na porta com cartaz. Não, faça isso, assassino, não sei o quê. Tá ligado? Pressão psicológica, tá? Mas isso vocês não contam. De uma clínica de aborto. Senhoras idosas foram presas nos Estados Unidos por protestarem a favor da vida. E entre elas, uma senhora idosa de 89 anos. Se tivesse na igreja... Gente, falar uma coisa pra vocês. Desculpa que eu vou mandar real. É muito fácil eu achar aborto ruim. Sabe por quê? Porque eu não levo pra casa. É muito fácil eu falar das coisas que eu não levo pra minha casa. Difícil é eu levar pra casa e cuidar. Esse que é o ponto aqui que tem que ser discutido, tá ligado? Você que é contra, eu te desafio. Vai lá então e leva pra casa. Esse é o grande rolê, tá ligado? Você não leva pra casa. Aí é muito fácil, gente. É muito fácil achar tudo ruim, eu não levo pra casa. É lindo. Eu tweetar, eu tirar uma foto no Instagram e eu falar, olha, eu sou contra. É muito fácil, eu não levo pra casa. Agora leva pra casa. Faça alguma coisa, como é que é? Põe a mão na massa, faça alguma coisa pra mudar a realidade, tá? Aí não quer fazer. Dê opções pras mulheres que estão cogitando isso. Dê opção pra ela, então. O negócio é que você não quer dar opção, você quer tirar o direito de escolha. Não, você não pode escolher. Os homens brancos escolhem tudo que eles querem fazer. Mas os outros povos, não, você não pode escolher não, tá? Sobrevivente de um campo de concentração comunista da Iugoslávia debaixo da era soviética. Campo de concentração, você sabe de onde vem esse termo, né? O discurso sempre começa pequeno, mas já é completamente errado e anticristão e antibíblico. Anticristão. Mas chega ao ponto de tomar proporções que são completamente impensáveis, como está acontecendo ao redor do mundo. Mas a alternativa... Você tá ligada, moça, que o maior campo de concentração do mundo chama Guantánamo? Feito por quem? Por esse país gostoso que se chama Estados Unidos. Para verdadeiramente ajudar pessoas, é mostrar para elas, em primeiro ponto, que fornicação é pecado contra Deus. E depois... Eliton mandou R$5. Oi. Lembra o caso daquela atriz que foi abusada e resolveu dar a criança para adoção e foi Justamente. criticada. O que esse povo quer de verdade? É muita hipocrisia. Conheço 2 casos de irmãs da igreja que engravidaram dos pastores, eles pagaram para abortar. Eu conheço também vários casos de irmãs da igreja que foi as mães que levaram para abortar. O nome disso é hipocrisia que chama, né? Entender a beleza da adoção e reconhecer quão horrendo é o aborto. Apesar de como possa ter sido... O problema é que a irmã Fé Tulipas te faz pensar, você que tá assistindo este corte, que as pessoas que abortam, elas estão assim, ó. Maluco, hoje é quinta-feira, vou fazer um abortinho para não dar bobeira. Maluco, vamos lá abortar. Porque semana que vem a gente quer transar. Não é assim que acontece, gente. Não é assim que acontece. Definitivamente. Pergunte a qualquer mulher que precisou passar por um aborto. A maioria ficou tipo assim, pô, caralho, que foda, mano. É triste. E fez por quê? Porque, em geral, ela... Rimou, né? Eu sou um artista. Ela não tinha condições de cuidar. Condições físicas, condições financeiras, tá ligado? Aí eu te falo, se você der a opção, ou seja, se você tiver mecanismos do Estado para que a pessoa tenha a opção, aí a coisa muda de figura. Ou, se ao invés de você... Aqui, ó, eu sou Estado. Se ao invés de você fazer um aborto, porque como Estado eu não quero que isso aconteça, se eu te der aqui uma bolsa com uma grana que vai ser o suficiente para você cuidar dessa criança, e escola de qualidade, tá ligado? E creche, será que não mudaria as coisas? Mudaria. Mas fazem isso? Não fazem. E aqui eu vou deixar minha crítica às igrejas, mundialmente falando, tá? As igrejas, mundialmente falando, são ricaças. Se vocês são tão a favor da vida assim, por que é que vocês não fazem creche e oferecem pra comunidade que vocês estão de graça? Fazem? Não fazem. Sabe por quê? Porque o lance é mega templo, né? A concepção, a vida tem... Siga o exemplo de Jesus. Jesus, quando foi confrontado pelos fariseus, ele falou assim, tá, vocês estão reclamando por quê? Por quê? Porque eu fiz um negócio bom, porque eu curei um cego? O que ele tava dizendo é, eu botei a mão na massa, eu fui lá e fiz. Vocês não fazem. Porque é mais fácil fazer um videozinho dizendo que absurdo, que absurdo. Mas levar pra casa, ninguém leva. Tem um valor intrínseco, porque é criada por Deus. Somos imagem e semelhança de Deus, não importa o nosso tamanho. Você não acha maravilhoso lá o filme A Lista de Schindler? O que o cara fez? Ele gastou o dinheiro dele todo que ele pôde comprando gente. Pra poder liberar as pessoas. As igrejas são ricas e faz o quê? Um novo megatemplo, compra canal de televisão. Comprar a gente, né? Vocês estão ligados?
Olha o exemplo de Jesus. Jesus falou assim, olha, o preço que eu paguei na cruz foi para conquistar de volta todos os que estavam condenados. Jesus pagou o preço, mas os crentes hoje em dia querem pagar preço? Não, só quer pagar o preço do iPhone. E tirar essa vida só vai causar apenas mais dor para E do livro em inglês, né? Porque só lê coisa em inglês. todas as pessoas De americano. envolvidas. Agora, é importante como cristãos reconhecermos que o aborto é outra faceta da blasfêmia que aconteceu nas Olimpíadas de 2024, Igual, chat, igual. onde na abertura eles zombaram e profanaram a última ceia. Não. Aí corta pra realidade. Os caras falaram que a referência não era a última ceia. Era o lance do deus Hermes. Mas mesmo assim, quantas outras obras brincaram com essa cena? Tem a Turma da Mônica fez isso, Simpson fez isso, tá? Mas o problema, ele tem que ser contextualizado pro atual. Então eu vou falar das Olimpíadas, que terrível. Olha só o que Seth Gruber fala Quem? sobre isso. Você tá inventando nomes, essas pessoas não existem. Tá vendo? A referência... Porra, eu queria muito, chat, assim, uma referência... Vamos ver o que o Jesus falou sobre esses casos. Não, é sempre um cara dos Estados Unidos. And it's so demonic and spiritual, Ali, that the left and the abortion movement can't help but quote the scriptures to defend their own beliefs. And what do I mean by that? This is my body, my choice. Right. Those are the words of our Savior at the Last Supper. This is my Caralho. Quem está fazendo essa correlação é você e tá fazendo a moda caralho, como a gente diz. body, and I break it for you. Gente, olha como ele tá fazendo a moda caralho. Pastor Chocolate, atenção. Jesus disse assim, ó. Aquele que não comer do meu corpo não tem parte comigo. E os discípulos ficaram horrorizados. Peraí, tá falando de canibalismo? E Jesus tá falando, não, querido, é linguagem figurada. Porra, bicho. Take and eat in remembrance of me, for I will not eat of this bread or drink of this vine until I drink it anew with you in my Father's kingdom. And so what's the central phrase and rallying cry of the entire abortion movement today? This is my body. Falta a So escola, abortion hein? says you must die so I can live, but Christ says no, I must die so you can live. Christ says this is my body, I break it for you Mas ninguém tá fazendo aborto pra viver, cara. De novo, você tá errando. for the forgiveness of sins and Ó, é por isso que o assunto deve ser discutido, o assunto aborto, e ele deve ser pesquisado. Por quê? Porque é numa pesquisa séria e honesta que você consegue captar. Vamos lá, por que as mulheres querem abortar? Faz uma pesquisa. Será que foi porque ela foi vítima de um abuso? Fazendo uma pesquisa séria com o Estado, você descobre isso. Será que é porque ela pensou que, porra, eu não vou ter condição de cuidar? Será que é porque ela pensou que, cara, a vida vai ficar pior do que é agora? Tá ligado? De novo, a ausência do Estado nisso faz com que esse bando de maluco fique pensando que é só aquilo que eles pensam. Porque na cabeça dos caras, tá abortando porque é safada, tá? Só que também eles não contam que tem um monte de cara que chega lá e fala assim, ó, ei, aborta aí. Que é os caras mandando as mulheres fazer. eternal life. The left says, this is my body and I break you, baby, for me. So abortion is the sacrament, actually, of the religion of humanism. Observe De novo, aí corta aí pra Bíblia. Quando é que a Bíblia equipara aborto a crime de assassinato? Tá aqui o nosso querido Bruno. Tem um versículo que equipara. Que é quando o cara vai... ataca alguém com a pedra, mata a mulher e o filho ao mesmo tempo. A mulher grávida. É só nesse momento que existe essa comparação. Mas isso ninguém conta. como é sério. É a exata inversão do significado do sacrifício de Jesus. Jesus disse, este é o meu corpo e eu o quebro por você. Mas a agenda do aborto diz, este é o meu corpo e você, nenenzinho, vai ser quebrado por mim. Você, nenenzinho. O profeta Isaías já disse há muito tempo atrás, ai daqueles que chamam ao bem, mal e do mal. Serve pra vocês também, tá? Bem, que chamam da luz, escuridade e da escuridade, luz. Isso é uma coisa tão importante da gente pensar porque hoje, nesse exato momento, várias pessoas estão dizendo que é bom, algo que é completamente mal e impensável. A vida é valiosa porque ela é criada por Deus. Deus é o único que pode determinar o momento que começa e o momento que finda. Exatamente, querida. Você acredita nisso? Por que esse país que você tá puxando o saco tem pena de morte? Que são pessoas dizendo, você vai morrer tal dia, tal hora. E aí? Mas ainda é interessante da gente pensar as coisas que vêm junto com toda essa mentalidade. Porque a pauta do aborto ela é fomentada por uma outra mentalidade
por trás que a gente vê bem claro nessa convenção, como a gente mencionou no início. O discurso do aborto e dos métodos anticoncepcionais andam juntos. E nesse evento do Partido Como é? Democrata, eles celebravam não somente o aborto, mas também vasectomias e o DIU, que são métodos anticoncepcionais. Não pode, e o não que pode, está é por isso? trás dessa agenda de querer e celebrar a morte de bebês inocentes? Mas o... Não, calma lá, irmã Fetulipas, agora você tá confundindo. Você tá confundindo, irmã Fetulipas. Tá bagunçando as coisas. Olha lá, ó, o Bruno mandou aqui a referência, aqui, ó. Tem uma regra que se no acidente por atropelamento de boi que mate uma mulher e o feto, depois de descoberto que tinha um feto lá, obviamente, o pai da cria deve ser ressarcido ou o dono do boi punido com a muerte. É demoníaca, é tão satânica que representa o ódio ao que Deus ama. E o que está por trás de tudo isso? Uma visão antibíblica de que filhos são um fardo. No Salmo 127 e também no Salmo 139, Deus nos mostra que Ele cria cada vida e que ter filhos é bênção. Deus ama criança, Deus ama filhos. Deus diz que é abençoada, bem-aventurada a pessoa que tem filhos. Deus forma cada criancinha no ventre da sua mãe. Mas a agenda Aí ela tá fazendo uma correlação da cabeça dela, tá? Inclusive esse famoso versículo que diz assim, né? Eis que te vi desde o ventre da sua mãe. Ele tá falando de algo no singular, tá? Não tá falando que vê todo mundo. E, de novo, esse é o problema que acontece com a visão da irmã Fetulipas e de muitos crentes, que é o seguinte: ainda que Deus tenha o plano A, o plano B, o plano C, ele tem esse plano pra quem? Pros crentes. Então, o que eles tentam fazer é imprimir na sociedade em geral e julgar a sociedade em geral por regras que só eles seguem, tá ligado? E, curiosamente, regras que são só as convenientes, porque tem um monte de regra na Bíblia que eles escolheram historicamente não seguir e não se fala mais nisso. Cortar o cabelo, piriri, pororó, esse monte de rolê. Estão entendendo? Então, é o famoso pick choice lá, né? Cherry choice, uma parada assim. Vão escolhendo especificamente o que eu quero. Ignorando, assim, as contradições que a própria Bíblia tem. Essas contradições que quem vive pela fé cristã deve admitir que existem, pô. Isso é ser honesto, tá? progressista odeia o que a maternidade é e o que ela representa. E faz baluartes, até infláveis, para mostrar o seu desprezo à bênção de Deus. Isso aí você tá fazendo você tá reescrevendo essa parada. Você tá escolhendo essa interpretação. E existe um grande perigo quando essas ideias entram para dentro das igrejas. Se os cristãos não defendem o valor da vida, quem vai? Se os cristãos não reconhecem a beleza de ter filhos, quem vai? O problema é que os cristãos estão ignorando que Vou refazer aqui, tá? Esse tipo de cristão está ignorando que a vida prática, a vida real oficial, ela tem consequências e que elas devem ser mensuradas e medidas. E medidas e mensuradas em várias escalas, não só na minha escala pessoal, porque o mundo não sou só eu, o mundo tem as outras pessoas. Então, como sociedade, que tipo de sociedade a gente quer construir? Porque se eu quero construir uma sociedade maneira, legal, que tenha espaço para as pessoas terem esses direitos aí que você está dizendo que elas devem ter, nós precisamos de uma sociedade melhor. E o capitalismo não deixa isso acontecer muito não, né? Rapidinho, já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não... Obrigada pela sua ajuda. E antes de continuar, eu quero esclarecer para que a gente possa tirar um espantalho dessa conversa e trazer realmente uma perspectiva bíblica. Muitos cristãos, às vezes, ficam com receio de que se abrir mão de métodos anticoncepcionais, isso significa que vão ter 10, 12, 15 filhos. E muitas vezes, algumas pessoas não se sentem aptas, seja financeiramente ou pessoalmente, para terem uma família grande e por causa disso acabam ficando mais receosas. Não é só isso não, cara. Ó, de novo, é uma leitura errada. Que a irmã Felipas faz, que é a seguinte, ó. Eu posso falar da minha geração. A minha geração foi uma geração que os pais já tiveram menos filhos do que os nossos avós, por exemplo, que tinham dezenas de filhos. A minha avó teve 19 filhos. Claro que nem todos conseguiram passar da infância, porque a mortalidade infantil era altíssima nesse país, mas tinha-se muitos filhos. Mas também se tinha muitos filhos por dois motivos. O motivo número 1, não tinha método contraceptivo, a gente não tinha televisão. Parece piada, mas é verdade. Motivo número 2, ter muitos filhos também
era uma garantia de ajuda familiar. Inclusive ajuda na velhice, tá? Porque a família pobre, você só pode contar com os seus, né? Então também tinha esse fator. Mas à medida que o tempo vai passando, os nossos pais já tiveram menos filhos. Só que uma herança que nós tivemos é a do filho mais velho cuidar do filho mais novo. Então o que nós temos hoje é uma geração traumatizada que teve que cuidar dos irmãos e que chegou na vida adulta cansada, que não consegue conceber a ideia de cuidar de uma criança. Porque, mano, eu já cuidei de criança a minha vida inteira. Cuidei dos meus irmãos. Eu quero cuidar de novo de criança? Então ela ignora que a gente também tem, de certo modo, traumatizado com isso. Sem falar no capitalismo, né? Que tornou as coisas muito mais caras. Por quê? Nossos avós tiveram 10, 12 filhos, mas como é que esses filhos ficaram no mundo? Todo mundo com subemprego, todo mundo sem estudar, todo mundo ferrado, fudido, todo mundo morrendo jovem, morrendo com 50 anos, de doenças que podiam ser tratadas se tivéssemos mais qualidade de vida, tá? Mas o homem branco não sabe disso, né? Hoje nós conseguimos, graças às evoluções políticas, inclusive, hoje nós temos, alguns de nós, tá? A chance de estudar um pouco mais. Todos nós estudamos mais que nossos pais. Meu pai só fez até a 4ª, 5ª série, tá ligado? Eu tive a chance de concluir o ensino médio, tá ligado? Estudei mais. Mas o que o capitalismo fez? Agora eu vou dificultar a vida desse pessoal do ensino médio também. Então, nós estamos vendo que, para além do romantismo de ter filhos, eu vou conseguir fazer com que meu filho tenha a condição de estudar, porque senão sabe o que ele vai ser? Ele vai ser mão de obra barata, como muitos de nós somos e nossos pais foram, caramba, tá? Isso é pensar pro futuro. Pastor Ateu mandou R$5. Oi! Essa moça tem que entender que essa mitologia que ela segue, essas leis e regras que elas seguem, só servem para eles. Eu não quero ser salvo, eu não quero viver com esse povo chato na eternidade, não. Ah, não se preocupe que na cabeça dele você vai pro inferno. Mas eu acho que é importante a gente discutir isso aqui, gente, porque com o crescimento dos evangélicos no Brasil, essas regras estão sendo discutidas na sociedade como se elas fossem regra para todo mundo, e não são. Só que eu acho importante a gente reconhecê-las e aprender sobre elas até para refutar. Parte do que eu faço aqui é para isso. Por quê? Porque como eu fui de igreja há muito tempo, li Bíblias várias vezes, o que muito cristão não faz, eu posso dizer, moça, você está errada porque você só está olhando para isso aqui, porque você leu errado isso daqui, tá ligado? Mas, pensa comigo, quem é o Senhor sobre tudo? Quem é aquele que rege a história? Quem é aquele que nos coloca nas famílias nas quais nascemos? Quem é? Às vezes é o pastor. Opa! Às vezes é o pastor, às vezes é o patrão. Tá? Aquele que abre a madre e gera a vida. Se reconhecermos que é Deus, então também vamos ter que reconhecer que é Deus que envia o número de filhos para cada família. Não. Não vem com essa, não. Não. Não vem com essa, não. Isso aqui é freestyle. É acreditar que tudo que acontece na nossa vida foi porque Deus está no céu assim, ó. Agora vai ter mais um, agora não vai ter mais um. Não é assim que funciona, tá? Não. Tá? Ó, vamos raciocinar aqui uma coisa, chat, todo mundo junto comigo, vamos raciocinar. O principal versículo utilizado para justificar isso é um que diz assim: porque não cai uma folha da árvore sem que Deus diga para cair. Não é assim que funciona, tá? Vamos imaginar que Deus criou o mundo em 7 dias. Na criação, Deus criou um negócio que anos depois nós vamos chamar de lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? É que tudo que sobe, desce, tá ligado? Essas paradas. Então, a partir do momento que existe essa regra da gravidade, eu não preciso mais me preocupar com ela. Por quê? Porque a regra tá lá. Tá ligado? Eu não preciso mais preocupar. Então, dizer que não cai uma folha sequer te dá a perspectiva de que Deus tá lá, tipo assim, vai cair uma folha agora. E não é isso, mano. Deus tá fazendo outras coisas, tá? Porque já existe uma regra pré-estabelecida pra isso, tá? Então, essa história de que, então Deus definiu quantos filhos eu vou ter, isso só serve pra justificar um comportamento insensato, muitas vezes, na perspectiva de que se eu tô fazendo é porque Deus sabe. E não é assim que funciona, tá ligado? E também é interessante da gente pensar sobre os tempos bíblicos. Por exemplo, Raquel, relatada em Gênesis, ela teve apenas 2 filhos. Então e pode isso ter 2. numa época em que não existiam anticoncepcionais. E na época que também a galera não transava com essa frequência que se transa nos últimos tempos também, tá ligado? Fora que, de novo, o Velho Testamento é cheio de histórias de mulheres que tinham olha só, mulheres que tinham claramente dificuldade pra ter filhos. Vocês estão ligados nisso? Então ela tá usando como padrão uma mulher que tinha dificuldade pra ter filhos. Esse é um assunto fascinante e cristãos precisam estar colocando
em submissão à vontade de Deus. Eu gostei muito de uma abordagem que o autor Randall Heckman fez no livro 12 Não É Demais. E é interessante como que ele aponta realmente trazendo quais que são Fora isso, na época que as pessoas morriam antes dos 40 anos, é exatamente isso. os argumentos que muitas pessoas usam. Cara, em Êxodo, a regra para mulheres no período menstrual era o seguinte: quando as mulheres estiverem naqueles dias, elas tinham que ficar do lado de fora do acampamento. Vocês estão ligados nisso? Mulheres daqueles dias, todo mundo pra lá, hein? Fora, fora, fora. Tá ligada, moça, que era isso que acontecia? Usam para defender os anticoncepcionais. E eu gostei da forma como que ele traz a beleza de ter, sim, uma família grande e o impacto que essas famílias podem causar. Aí que tá, esse cara que tá defendendo a família grande, ele era quem? Ele trabalhava pegando no pesado ou ele era um pastor que vive da renda dos outros que dão dízimo? De novo, gente, todo mundo que fica defendendo família grande é gente rica. Hoje em dia na internet principalmente, tá? É gente rico, cara. Tá ligado? Ou homens que mal pagam a pensão. Vocês são desse tipo? A gente não quer ser desse tipo, né? Em prol do reino de Deus e a beleza e a magnitude que isso pode trazer, mas ele também responde cada um dos argumentos que pessoas usam geralmente para falarem a favor dos anticoncepcionais. Então ele traz uma resposta respaldada na palavra de Deus e também em vários estudos que foram feitos a respeito de cada um deles. Estudos comprovam. Ter filhos é top, é isso? Então ele fala do argumento financeiro, também de aptidão emocional. Cara, o argumento financeiro é justíssimo, cara. Moça, você sabe o que você tá falando, cara. Eu lembro, aqui ó, chat, eu lembro claramente do dia que eu acordei em casa e a gente não tinha gás e não tinha nada. Eu lembro do meu pai sair de manhã pra trabalhar como todo dia trabalhava, só que naquele dia especial deu meio-dia e meu pai não voltou. E eu achei estranho. Mas eu era criança a gente se distrai. Anos depois, eu fiquei sabendo que meu pai teve que se humilhar pra conseguir um trabalho. Conseguiu um trabalho naquele dia, se humilhou pro cara dar um adiantamento pra ele. E aí, ele conseguiu, com esse adiantamento de um dia de trabalho, chegar no final do dia em casa com um saquinho de arroz e um saquinho de feijão, cara. E isso eu me lembro claramente. Você tá de sacanagem, Feito Lipas. Que você quer isso pros outros, cara? Porra, essa é uma covardia muito grande, mano. Sobre o corpo da mulher, todos eles. Então vale a pena ler esse livro com um espírito de oração. Porque, no fim das contas, tudo isso se resume a confiar em Deus. Exatamente. Um dia, um jovem rico chegou para Deus e falou assim: Deus, tudo que é top que tá na Bíblia, eu cumpro. O que é que tá faltando? Jesus olhou para ele e disse o seguinte. Não foi Jesus, é uma parábola, né? Ele falou assim: tu faz o seguinte, vende tudo que tu tem, distribui pros pobres e aí vai tá beleza. De novo, o mundo evangélico no Brasil e no mundo ficou multimilionário. Quando foi a última vez que você ouviu assim, ó, uma igreja riquíssima, um pastor riquíssimo pegou a grana que ele tinha, dividiu entre os pobres? Você não vê isso acontecer, sabe por quê? Porque ele se preocupa, ganha dinheiro e tá te falando pra não se preocupar. É lindo isso, né? Esse é um assunto sobre confiança em Deus. Então, não é por acaso que o partido que celebra a rebelião contra Deus... Tem um partido? Ih! Que partido é esse, moço? Eu quero saber qual é o partido que celebra... Mas nos Estados Unidos, tem é o partido... Ih, como é que é? Os conservadores? É o democrata? O que é? Queira promover uma auto-idolatria a ponto de colocar o ser humano no lugar de Deus e tentar decidir quem vai nascer e quem não vai. Na Bíblia, nós lemos relatos de pessoas que queriam ver o fim de bebês. Quem? Oh, moça. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de que quem quis o fim de crianças, jovens e bebês não foi o inimigo. Moça, veja bem. Um medo do impacto que eles poderiam causar. Faraó, por exemplo... Ô Faraó, cadê minha mãe? Tentou, mas Deus guardou para si. Quem mais fez, moça? Fala. Quem mais? Quem, inclusive contra o Faraó? Quem foi? Moça, fala, moça. Moisés. Herodes também tentou, mas o Senhor Jesus nasceu e comprou a nossa redenção com seu próprio sangue. Deus escolhe os bebês certos para momentos certos da história. Então Deus escolhe bebês. Mas o homem que é feito à imagem e semelhança de Deus não pode escolher. Te peguei, hein?
E as suas vidas são usadas para a maior glória de Deus. Eu acho linda essa frase do livro 12 Não É Demais, que o Tá vendo? É sempre um livro gringo. autor diz: quando tentamos, em vão, confortar um bebê com cólicas, vemos apenas uma criança gritando e fazendo barulho. Deus vê Moisés, Davi, Daniel, Esther e Ruth. E isso nos traz uma tremenda confiança em Deus e uma Moça, pelo amor de Deus, moça. Quando você vê um bebê com cólica, é só você dar um tapinha nas costas, moça. Aqui, ó. Tá ligado? Ou deitar ele, pegar as perninhas dele. Moça, você não tem TikTok aí não, moça? Às vezes é pum, é gases. Porra! E eu nem fui no TikTok. Minha mãe sabe fazer isso. Que referência fraca, hein? Foi escrito por quem? Por um homem que nunca teve filho. Tá vendo? É isso, pô. alegria de saber que Deus nos colocou neste momento da história por uma razão. Olha o comentário da cara. Quando meu bebê tá com cólica, eu jogo ele pela janela. Minha nossa, nossa, nossa! Ei, chat, assunto sério. Você, como crente em Jesus Cristo, é chamado para falar contra o mal e contra as trevas que o mundo tantas vezes celebra. Exatamente. O que foi que Jesus falou sobre isso, moça? Ele falou assim, ó, bem-aventurados, né? Como é que é? Sejam bem-vindos aqueles que vão pro céu, porque vocês tiveram, como é que ele fala? Porque os meus tiveram fome e vocês deram de comer. Os meus tiveram sede e vocês deram de beber. Vocês cuidaram dos órfãos e das viúvas. Olha o que vocês estão querendo fazer. Estão cuidando dos órfãos e da viúva? Estão dando de comer e de beber? Porra, coisa mais básica. Tá vendo? Isso é que eu acho massa. Porque os caras ficam assim, não, o crente tem que orar, o crente tem que se envolver na política. Jesus falou, não. O crente tem que dar de comer pra quem tem fome, sede pra quem tem, né? Beber pra quem tem sede, cuidar dos órfãos e da viúva. Só isso. Mas os caras não conseguem, né, Moisés? Desanime. Inclusive, falar não consegue, né, Moisés, é muito biblicamente acirrado, né? Acurado, né? Porque Moisés não conseguiu. Eu tô muito gosto hoje. Ao invés disso, seja ousada em prol da palavra de Deus. Em conversas, não tenha medo de se levantar por aquilo que a Bíblia ensina, a esclarecer que o errado é errado, que o certo é certo e que Deus é o dono da história e o dono da verdade. Em sala de aula, argumente contra os professores que tentam falar aquilo que é rebeldia contra Deus. Apoie as empresas, organizações e pessoas que Professor, acende a luz não é de Deus, Deus nos criou luz, não. estão se levantando para falar a verdade. Esteja firme na leitura bíblica, na oração e na comunhão com outros crentes. E no dicionário. Porque isso vai te fortalecer para conseguir identificar aquelas coisas que são más e também vai fazer com que o seu coração fique sensibilizado. Não é isso. O problema é que assim, ó, funciona assim, ó, no mundo gospel, você que é crente, você sabe disso. Nós, quando a gente tá num ambiente de igreja, existe um acordo tácito, ele não é dito, que existe um esforço absurdo, hercúleo, para pegar qualquer versículo bíblico e tentar interpretá-lo à luz de um propósito. Tipo assim, isso aqui aconteceu? Isso aqui é controverso? Não, mas tinha um propósito. Tudo aquilo que a gente não tem resposta lógica, a gente mete o famoso, não, deve ter um propósito aqui. Falta essa hombridade de falar, não Elton entendo. mandou R$5. Oi. Na pandemia, a igreja onde meu pai é obreiro não fechou as portas. Olha aí, ó. O pastor exigia que os obreiros ligassem para os membros, para que eles não se esquecessem dos dízimos e ofertas. A igreja não ajudou ninguém que estava passando por dificuldades. Exatamente. Eu conheço filhos de pastores que contaram a mesma história parecida. Aqui na minha cidade. Porque se a palavra de Deus estiver sendo zombada, você vai sentir essa dor. Então, esteja pronta para... Não. Ó, de novo. Olha, falta leitura bíblica. A Bíblia conta a história de um garoto chamado Gideão. Gideão, não é isso? Que Deus falou pra ele assim, Gideão, essa cidade que você tá, os caras estão adorando a um deus do boi aí, o deus Baal. Vai lá, mete a faca na estátua desse boi e corre. Aí Gideão foi lá e mandou a faca. Aí, e correu pra casa. Só que naquele tempo já tinha fofoca, né? Todo mundo ficou sabendo que foi ele que fez isso, tá ligado? Aí o que aconteceu? Todo mundo foi na porta dele. Falou, viemos atrás do seu filho aqui porque ele destruiu o nosso poste ídolo, vamos dar um pau nele. Aí sabe o que o pai dele falou? Olha a pio que o pai dele falou. Ele falou assim, se esse Baal aí é Deus mesmo, não deveria ser ele que deveria se defender? Meteu essa, mano. Meteu essa. Se ele que se defenda.
E até hoje, cara, isso não mudou. O que tem de crente que fica, eu preciso defender Deus. Olha só, põe no seu lugar. Se Deus é top, como você tá dizendo que é, como você acredita que é, ele precisa que você defenda ele? Amigo, põe-se no seu lugar. Para se levantar contra aquilo que é contrário ao que Inclusive é curioso, né? Porque até na Bíblia também Deus diz assim, ó. A mim pertence a vingança, você não faça nada. Mas aí os caras querem ser vingador de Deus aí, ó. Deus ensina. E entender sobre as coisas que estão acontecendo no mundo de hoje, qual é o nosso papel no meio de tudo isso, é essencial. Então, clica nesse vídeo aqui para você ver a entrevista com Seth Gruber, em que ele faz um chamado ousado para todos os cristãos. Você vai gostar e vai ser tremendamente abençoada. Que Deus Olha, ó, aqui, ó, a thumb aqui, ó, fica calada é pecado. abençoe a sua vida. Por isso que eu Espero que falo. você tenha gostado desse vídeo. Então dá o seu like, o seu comentário, se inscreve e não esquece de ativar o sininho. Tá aí, mais uma da irmã Fé e Tulipas contando suas birulebadas, mas nós estamos aqui na linha de defesa. Se inscreve neste canal porque tem vídeo todo dia. Até o próximo culto.